TV Câmara, de frente com os vereadores. Produção e realização, Natural Imagem, parceria TV Câmara e com apoio da Câmara Municipal. Neste programa, nós vamos falar com vários vereadores. São todos assuntos que diz respeito a você. Eu gostaria que você acompanhasse bastante atentamente cada assunto discutido aqui, porque as eleições estão aí, ano que vem é um ano eleitoral, e isso poderá ser a base para você escolher o seu candidato. Em seu quarto mandato, filiado ao PT, nós estamos aqui com o vereador Julinho, que aliás foi candidato a prefeito no ano de 2008. Está aí se aproximando mais uma eleição para prefeito da cidade, e corre a boca pequena que ele também é um dos candidatos a prefeito da cidade de Jandira. Mas isso tudo a gente vai saber melhor no decorrer da entrevista que vamos fazer com ele hoje aqui, né, de frente com o vereador da TV Câmara. Tudo bem, vereador? Bom dia, tudo bem? Queria agradecer a todos aí da TV Câmara, a equipe também da Natural Imagem pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo dialogar com vocês sobre temas que são de relevância para a nossa cidade. Muito obrigado. Exatamente. E sem muitas delongas, não é? Vamos entrar aqui no assunto dos requerimentos. Queria saber, nesse período aí, deste ano, não é? Quais foram os seus requerimentos de maior relevância, quais foram aprovados pelo prefeito, se alguns já foram executados. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho seu nesse período, do começo do ano até aqui. Bom, então nós tivemos, ao longo desses 2 anos e meio, várias proposituras na Câmara. Tenho bastante orgulho de ter sido um dos vereadores que mais apresentou projetos na Câmara Municipal. Nesse semestre, nós apresentamos temas em relação à educação, prioritariamente, também ao esporte, a questão do combate à dengue. Nós, por exemplo, propomos, e aqui na Câmara funcionou, que as nossas creches e pré-escolas pudessem ter as armadilhas para a captura dos mosquitos, dos pernilongos, né, dos mosquitos da dengue. E a gente conseguiu aprovação e acredito que para o próximo ano a gente consiga implementar esse trabalho. Como também propusemos a coleta da água da chuva, que ela pudesse ser reutilizada em função do que a gente está vendo no nosso estado, a questão da falta d'água, a questão do problema do abastecimento. Vale registrar que foram vários anos, né, que a gente não conta com o investimento do governo do estado, e agora a gente pode perceber a dificuldade que está sendo para manter o abastecimento da água no nosso estado. Então, a ideia era coletar das nossas creches pré-escolas, a princípio, e reutilizar essa água para uso de descarga, uso de lavar os pátios, etc. Então, nós fizemos esse requerimento, como também cobramos que a Prefeitura pudesse restabelecer o contrato com a Sabesp. A Sabesp é a empresa que explora o serviço de fornecimento, né, abastecimento de água e esgoto e coleta do esgoto. A gente percebe que o trabalho da Sabesp tem sido um trabalho de péssima qualidade e por isso a gente precisa cobrar, mas o nosso contrato está atrasado. Então eu pedi, através de um requerimento, que o prefeito e a prefeitura pudesse organizar efetivamente um novo contrato para que a gente possa cobrar a Sabesp, que não tem cumprido com o seu papel, no que diz respeito a tapar as valas, a desentupir os esgotos, a questão também da falta d'água em alguns pontos mais altos da nossa cidade. Então, foi um outro requerimento que eu entendo que foi bastante importante. Na área da educação, nós conseguimos fazer o projeto que é o plano, o dinheiro direto na escola. Hoje nós temos um problema que as direções das escolas, elas precisam sempre estar recorrendo a atividades entre a própria escola, bingos, rifas, gincanas e etc., para poder utilizar o recurso para fazer pequenos reparos, pequenas manutenção. A gente propôs, através de um projeto de lei, que o prefeito acabou incorporando a ideia e conseguimos aprovar por unanimidade aqui na Câmara um projeto que faz esse repasse
agora 3 vezes por ano, a princípio neste primeiro ano 2 vezes, mas que no próximo ano possam ser 3 vezes ao ano. Cada escola receberá uma parcela, de acordo com o número de seus alunos, para poder fazer esses pequenos reparos. Então, hoje quebra uma válvula de descarga, quebra um vidro, quebra qualquer coisa, a direção sempre tem o problema de fazer a manutenção e a gente vê os prédios cada vez se deteriorando, com dificuldade. Então, a ideia é que a partir deste projeto, que foi aprovado com o apoio dos diretores, do próprio secretário da Educação, dos vereadores, esse problema seja equacionado. Assim como na área da educação, nós tivemos um avanço importante esse ano, que foi a aprovação do Plano Municipal de Educação. Nós temos o Plano Nacional, que foi aprovado também, e que ele define algumas metas e estratégias para a educação no período de 10 anos. Nós, aqui em Jandira, não tínhamos o Plano Municipal. Esse plano, no passado, governos anteriores contrataram uma empresa, pagaram mais de R$500 mil para essa empresa elaborar um Plano Municipal de Educação. Esse plano ficou engavetado, foi pago à empresa, nunca foi colocado em prática nem pela aprovação da Câmara. Neste ano, aliás, já no final do ano passado, a Secretaria de Educação começou a promover várias assembleias, debates, organizando reuniões para tirar um plano municipal que seja em consonância com o nosso plano municipal e com o plano estadual de educação. E hoje nós tivemos, há 15 dias atrás, a aprovação do nosso plano municipal de educação, que eu acredito que é uma vitória, e essa vitória será mais concreta assim que a gente começar a pôr em prática as metas e fiscalizar para que ele efetivamente seja cumprido. Essa é uma coisa que eu sublinharia como uma das questões importantes. A questão do dinheiro direto para a escola, a questão da formação à distância, que nós apresentamos um requerimento também para os professores. Hoje os professores têm a oportunidade de fazer cursos de formação à distância, um requerimento que nós fizemos, como também esse programa do dinheiro direto para a escola. São ações e proposituras que eu acho que interferem diretamente com a qualidade da educação. Vereador, dentro dessa questão da educação ainda, esse dinheiro também, o dinheiro direto para a escola, está incluso, por exemplo, limpeza da escola, limpeza, além das manutenção, por exemplo, de encanamento, parte de eletricidade, também limpeza, essas coisas está incluso. Na verdade, existem recursos específicos para isso que você está falando, né? E a gente achou... mais para pequenos reparos. Para as coisas do dia a dia. Né? Pode ser utilizado com a compra de material pedagógico para o desenvolvimento do trabalho educacional, mas a gente percebe que, às vezes, as escolas não conseguem, por exemplo, aguardando o departamento de obras ou a equipe de limpeza da prefeitura, não consegue manter roçada a escola com mato roçado, etc. Então, esse recurso também poderá ela fazer a contratação de pequenos serviços, como esse de contrata um cidadão que queira fazer esse trabalho e ela vai poder manter a escola limpa com mais frequência. A gente vê que às vezes o pessoal deixa para fazer essa limpeza em um tempo muito distante, aí a escola fica com aquele aspecto. De 6 em 6 meses, eu tenho percebido. Então, agora a direção vai poder cuidar disso com um pouco mais de tranquilidade, porque ela vai estar tendo a oportunidade de contar com esse recurso. Uma outra questão dentro da educação ainda, vereador, é a questão dos uniformes. Me parece que foi repassado aí uma pequena parte para alguns alunos, não é? Mas na sua totalidade ainda não. Em que pé que está esse repasse dos uniformes que a gente tem que estar atrasado? Eu também entendo. Acho que a Secretaria de Educação tentou fazer um projeto inovador, que eu apoio a ideia, só que a gente está falando de serviço público, então geralmente as coisas vão uma dependendo da outra, né? Então qual que foi a ideia a princípio? Era, em vez de contratar uma empresa para fornecer os uniformes, você criou uma cooperativa, né? E essa cooperativa utilizou a mão de obra de costureiras da nossa cidade
E aí a prefeitura comprou o pano, os equipamentos, material, linha, etc., para essa cooperativa fazer os uniformes. Isso diminuiria o custo e também geraria a renda para essas famílias. Sim, então, o problema é que um momento atrasa a compra do pano e agora a gente vê que chegou o período do inverno, por exemplo, e as crianças ainda não ganharam o abrigo, o agasalho. Então, é uma coisa complicada, porque as coisas tinham que estar acontecendo. No verão recebe a camiseta e os shorts, e no frio recebe a calça e a blusa. Então, essas coisas ainda não deu para equacionar, é o primeiro ano. Acho que é uma iniciativa importante. É um modelo diferente do que vinha acontecendo nos outros anos, que também atrasou, que também teve problema, só que precisa ajustar muita coisa, precisa melhorar muito para que as crianças possam receber esses uniformes na época correta. Tá certo. A pergunta que ainda se faz na cidade de Jandira é que durante um período, nesse mandato do prefeito G, o senhor foi líder dele aqui na Câmara. De repente, o senhor deixou de ser líder. E ainda, para esclarecer melhor para a população, qual o motivo que o senhor deixou de ser líder do prefeito na Câmara? Na verdade, quando eu optei em ser líder do governo, teve uma discussão interna no partido, nós fizemos um acordo, já existia uma indisposição por membros do partido dessa composição, mas eu propus para que a gente pudesse tentar ajudar a cidade, tentar contribuir com um pouco do que a gente conhecia e com a nossa experiência de já ter governado a cidade por 8 anos, etc. Então fiz essa opção dentro de um acordo com o nosso partido. E a gente, né, em vários momentos, a gente percebeu dificuldades estruturais no governo. Em alguns momentos a gente percebeu dificuldades políticas no governo, ou seja, o governo com dificuldade de assinalar uma linha e falar, nós vamos nessa linha. A gente viu o governo em vários momentos rediscutindo, que é natural, e isso criou um pouco de instabilidade, mas a minha questão foi muito política, né? Então, no ano passado teve eleição, e todos sabem que eu apoiei a presidente Dilma, o meu partido também, e o prefeito fez a opção de apoiar o Aécio Neves. Naquele momento eu achei que ficaria muito difícil de permanecer com essa composição, e a partir daí tivemos esse afastamento. Eu fiz o pedido de renúncia, ele aceitou tranquilamente, mantivemos um bom diálogo. Isso teve um preço para mim, que eu também não posso deixar, porque logo depois teve a eleição para a presidência da Câmara. Eu poderia, com apoio, se eu estivesse ainda na liderança do governo, poderia ter tido os votos suficientes para ser o presidente. Perdi por um voto. E o líder que entrou no meu lugar acabou não votando em mim, votou no atual presidente, que é o Roberto Rodrigues. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente... Não que é natural, uma disputa você ganha e você perde, mas acabei achando que era melhor tentar construir um caminho, e tenho ajudado o governo naquilo que é necessário, naquilo que é possível. Exato. Mas, a partir desse entendimento, vou tentando trilhar aí o nosso caminho político, tentando resolver a nossa situação política. Ok. Vereador, o prefeito Genro encaminhou aqui para a Câmara, votado recentemente, um projeto onde ele cria 334 cargos de confiança com salários que vai de R$ 1.200 a R$ 9.000. Eu queria saber a sua visão sobre esse tema. Primeiro, o prefeito precisa cumprir um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que não foi ele que assinou esse termo, foi no governo passado. Esse termo, ele diz respeito a você extinguir alguns cargos que existem e que a Justiça entende que eles não podem existir da forma que estão. Então, você tem o assessor 1, 2, 3, 4, 5, que existe, são cargos de confiança, só que não é
dito na lei quais são as atribuições desse cargo. Então, é natural que quando a Justiça fala, ó, precisa rever, então o prefeito precisa extinguir. Mas ela não disse que o prefeito não pode ter cargos de confiança. Então o prefeito mandou um extinguindo e criando novos cargos. Qual é a nossa discordância nessa coisa toda? Onde que nós não combinamos com essa proposta? É exatamente essa alteração de um cargo para outro vai reduzir a folha de pagamento. Então, segundo os técnicos da prefeitura, algo em torno de 280 mil será economizado com a extinção desses cargos e com a criação de outros. Então, vai reduzir a folha de pagamento em 280 mil. O problema é que, para nós, o dissídio dos trabalhadores que são concursados precisa estar atrelado a essa situação. Então, se não houver um entendimento de que o dissídio é uma garantia que os trabalhadores têm, etc., se não tiver uma coisa casada com a outra, é difícil de você aprovar um projeto. Então, eu manifestei isso para o prefeito, de que nós não podemos abrir mão do dissídio para os trabalhadores concursados, porque não tem como justificar você mexer no salário daqueles que são de confiança e não mexer naqueles. E o prefeito entendeu perfeitamente, tanto é que retirou o projeto. O prefeito retirou o projeto e vai rediscutir num outro momento que eu também não sei qual é. Tá certo. Mas eu manifestei pessoalmente que, da forma como foi conduzida, era muito improvável a aprovação do projeto. Tá certo. Em relação ao orçamento do município, que não é lá grande coisa, não é? Como é que o senhor está avaliando? Está sendo bem aplicado? Valor de 300 e poucos milhões, é isso, né? Isso. E como é que está sendo aplicado? O senhor acha que está sendo bem aplicado? Enfim. Eu acho que a cidade passa pela pior crise financeira da sua história, eu diria, porque quando eu sempre falo isso porque eu acho que é um recorte na nossa cidade e que tem um custo que nós estamos pagando há alguns anos e vamos pagar ainda outros, que é de 2008, o fim do governo do PT na cidade. Então, no final do governo, nós deixamos mais de 20 milhões de superávit. E eu preciso registrar isso. Então, o governo do prefeito Braz pegou a cidade com recurso e com vários projetos em andamento. Só que teve todo o acidente, ele não foi até o final, entrou a prefeita Anabel. O governo atual recebeu, depois de 4 anos, recebeu a cidade com quase 40 milhões de dívida. Então, isso teve um peso. Então, por isso que eu falo que aquele recorte, naquele momento, teve um custo alto para a cidade de Andira. E aí, qual que foi o custo? De pegar esse outro governo agora, que entrou, o governo do prefeito G, pegou a cidade com essa dívida. Ou seja, com falta de confiança com os credores, ninguém querendo fornecer para a prefeitura, a cidade numa limitação de arrecadação, até pelos descuido dos governos passados. A questão do IPTU, por exemplo, é um absurdo dizer, mas o IPTU na nossa cidade precisava vir sendo corrigido há muitos anos atrás, um pouquinho a cada ano, para nesse momento a cidade poder ter uma arrecadação. Mas para ter uma ideia, fez o aumento do IPTU, né? Esse governo aprovou o aumento do IPTU, não é os 400% que as pessoas mentem falando que é 400%, não é, né? As pessoas, na sua grande maioria, pagaram 10% de aumento, e as pessoas que há muitos anos não tinha nenhuma correção pelo tamanho da sua obra, da sua construção, etc., acabaram pagando um pouco mais. Mas mesmo com esse aumento, a gente percebe que o dinheiro arrecadado é como se você desse uma parcela de R$100 para cada cidadão de Andira e falasse, a partir de agora com esses R$100 você faz a sua coleta do lixo, você faz tapa o buraco de frente da sua casa, você faz os serviços essenciais, a limpeza da praça, ou seja, o recurso do IPTU é muito pequeno em relação ao custo da cidade. Então, se a cidade não tivesse outros recursos, seria ainda pior. Mas só para ter uma ideia, então, hoje a gente tem o IPTU, como eu já disse, que não resolveu o problema, embora tenha aumentado, não resolveu o problema. A gente tem uma crise na economia
que não é só de Jandira, é uma crise que afeta o estado de São Paulo, afeta o nosso país, e que a gente vê o governo federal tentando fazer ajustes para tentar manter o emprego, manter a renda, manter os programas sociais, e a gente vê dificuldade. Então, existe uma perspectiva de redução de arrecadação no governo federal, no governo estadual e, naturalmente, no repasse que o município recebe. Então, a gente não tem milagre. Sem dinheiro, você não contrata médico, você não contrata professor, você não faz creche, é isso. A nossa arrecadação, se a gente pegar o que gasta com a folha de pagamento, algo em torno de 7,5 milhões por mês, nós estamos arrecadando 16 milhões por mês. Então você pega aí você vai pagar os contratos com a empresa que coleta o lixo, o contrato com a empresa que fornece a merenda, o contrato com a empresa que fornece a ambulância, etc. A gente vai perceber que o cobertor é muito curto. Então, não dá nem para dizer, tem contratos exorbitantes, porque desfez de carros que estavam alugados, vários carros foram devolvidos. A empresa que aluga trator e máquina devolveu a coleta de lixo, diminuiu um caminhão. Então, tudo isso para tentar reduzir. Mas o problema é que nós temos que dizer, e as pessoas têm um pouco de receio de falar, é que nós temos uma folha de pagamento muito alta. Uma folha de pagamento, e aí as pessoas falam, mas é os fantasmas. Eu sou mais ponderado. A gente teve recentemente uma vitória com os professores, nós demos o plano de carreira dos professores dos trabalhadores da educação, e isso teve um impacto na folha. Fizemos as alterações no salário dos trabalhadores da saúde, enfermeiros, técnicos, etc. Então, hoje, nós temos uma categoria que precisava ser reconhecida, muitos anos sem ter um aumento verdadeiro, real, e eu tenho a honra de ter sido o presidente da comissão de educação que ajudou na elaboração do plano de carreira do magistério. Só que hoje nós temos uma folha que não está suportando. Então, junta isso aos problemas da cidade, então a arrecadação de Jandira, infelizmente, não é a das melhores. Se a gente pensar que Jandira arrecada em um ano, que Barueri arrecada num mês, a gente vai saber do que estamos falando. Complicado. O senhor falou em educação, falou em professores, e a gente sabe que a demanda de crianças fora da creche é muito grande, não é? E me parece que o senhor tem alguma coisa encaminhada junto à prefeitura pedindo a construção de creche. Que pé que está isso aí? Porque realmente a demanda é muito grande. Então, é um problema, né, que até no nosso plano municipal de educação a gente detectou. Nós temos hoje as parcerias com as entidades que nos ajudam, né, a cuidar das crianças. Nós temos com a COPE, com a PAMI, com a Sagrada Família, com a Caritas São Francisco, com várias entidades que ajudam a cuidar das crianças através de um repasse que a prefeitura dá. Então, essas parcerias com as entidades, que outras cidades não fazem, nós fazemos. E é muito melhor, porque o nosso investimento é quase metade do que nós gastamos se a prefeitura custeia. Então, hoje o que nós temos? Essas parcerias, que se não fossem essas parcerias a demanda seria ainda maior, e nós temos na outra ponta a falta de estrutura. Por exemplo, a prefeitura precisa de creche, mas quando você vai ver as creches que nós temos, muitas delas não comportam o número de crianças que tem. Então, o que seguiria isso? Seria a gente alugar mais creche, contratar mais monitor, contratar mais professor e etc. Então, tudo isso geraria um impacto ainda maior. Precisa fazer, por isso que nós temos um plano que não pode ser descumprido, nós temos meta, prazo, e nós vamos precisar equacionar o nosso orçamento para acabar com as demandas. Hoje, segundo a Secretaria de Educação, são mais de 700 crianças na fila esperando um vaga. É muita criança, é verdade. Eu queria saber o seu posicionamento com relação a uma matéria que foi exibida pela TV Record, um mês atrás, em que médicos assinam folha de ponto e não compareciam ao setor do trabalho, não é?
seu posicionamento exato sobre esse tipo de coisa. Para mim, primeiro, os médicos que fazem isso são, não vamos nem chamar de mal profissional, são estelionatários, são bandidos, né? A gente vê essa situação, a gente se sente deprimente, mas o que ocorre? A gente viu toda uma movimentação dos médicos quando o governo federal propôs o programa Mais Médicos na cidade, no nosso país. Por quê? Porque quando os Mais Médicos vieram, eles têm um contrato, então eles cumprem lá todo o período, todo o horário, e a gente viu como que foi o preconceito quando esses médicos chegaram. E hoje a gente vê que na nossa cidade, Jandira tem o benefício de ser a cidade que proporcionalmente tem mais médicos em relação ao número de habitantes do programa Mais Médicos. E são eles os que estão carregando nas costas. A gente tem vários profissionais que trabalham, não podemos dizer que todos são descumpridores do dever. Eu tenho vários exemplos de médico que cumpre horário, que atende dignamente, que faz o seu papel. Nós temos lá na AME, por exemplo, várias especialidades. Só que o que acontece? Como no caso, por exemplo, do psiquiatra. O psiquiatra é uma especialidade que praticamente extinta no mercado. Muito difícil conseguir um psiquiatra. E aí a gente vê os psiquiatras flexibilizando o horário e que a gente por diversas vezes registrou na Câmara, falou, olha, tem médico que não tem cumprido o horário, não faz, etc. E aí acabou resultando no episódio da reportagem. Eu acho que, de parabéns à Record que fez a reportagem, o prefeito que imediatamente mandou as pessoas embora, os dois envolvidos que são contratados foram no mesmo dia demitidos, e um terceiro que não é contratado e é de cargo concursado há 18 anos na nossa cidade, está sofrendo uma sindicância. Então, o que importa é que os médicos que cometiam essa prática, que a gente ouve falar que não é de um mês ou um ano atrás, mas de muitos anos, esses médicos, depois dessa denúncia, não querem mais se submeter a trabalhar para Jandira, e nós também não achamos importante os médicos para Jandira, e a prefeitura não está tendo complacência. A gente viu que muitos médicos desistiram de trabalhar porque não tem flexibilidade. Não trabalha mais com essa flexibilidade, portanto os médicos vão optando por outras formas. Mas o que eu acho, a minha posição, os médicos não podem, em hipótese nenhuma, cometer essa prática, e no caso, quando foi constatado, provado, etc., foram demitidos. E é assim que tem que ser, demitidos para o bem do serviço público. Exato. Aproveitando a sua estada aqui no TV Câmara, de frente para os vereadores, pedi um esclarecimento do senhor aqui em relação ao restaurante Bom Prato, que foi fechado, não é? E muita gente que se servia das refeições lá, ficou sem essas refeições. Aliás, era um local bastante frequentado. Vai ser reaberto, vai ser reformado? Que pé que está isso aí? Então, o contrato acabou, acho que no final do mês passado. O contrato que tinha com a empresa que estava fornecendo alimentação para a prefeitura. Nós temos um custo de 80 mil aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, por mês, que a prefeitura custeia para manter o restaurante popular. Foi um investimento do governo federal. Não é um programa em parceria com o governo federal. O governo federal construiu o prédio e deu os equipamentos, os equipamentos de cozinha. E a prefeitura vem tocando com o seu recurso, que é isso que eu falei. Cada trabalhador ia lá, dava R$1, mais esse R$1, a prefeitura aportava em média 80 mil por mês para manter o restaurante popular. Encerrou o contrato, o prefeito nos informou que foi atrás de uma parceria com o Bom Prato, que é um programa do governo estadual. O Bom Prato fornece, além do almoço, o café da manhã, por 50 centavos, e o governo também repassa uma parte do valor, diferente do programa que tinha. Até onde nós temos a informação, o Bom Prato será reestabelecido numa nova forma. O prazo eu não tenho, nós fizemos
a Câmara aprovou um requerimento pedindo algumas informações nessa semana e acredito que nós devemos em pouco tempo estar sabendo exatamente se existe uma carta assinada de intenção entre o governo do estado e o prefeito, se tem a proposta de quando começa o Bom Prato de Jandira, mas eu sou totalmente favorável que o Bom Prato venha para Jandira, que a prefeitura possa ser beneficiada com isso, porque ela pode reduzir o custo que ela tem com o restaurante popular e que isso não demore muito, porque, que nem você falou, são muitas pessoas que utilizam aquele espaço. É verdade. Agora vamos falar um pouco da Secretaria de Trânsito. Por que tantas reclamações da população sobre multas aplicadas em Jandira e onde o dinheiro é aplicado dessas multas, não é? E eu quero acrescentar também aqui, vereador, sobre Zona Azul. Eu tenho, inclusive, presenciado alguns episódios das meninas que trabalham na Zona Azul com motoristas, não é? Algumas delas falam, se eu está achando ruim, vai reclamar com o prefeito, não é? Além de poucas estarem ali para fazer essa cobertura, não é? Então tem esse debate com quem vai pagar a Zona Azul. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para nós. Então, primeiro que as pessoas precisam ter coragem, né, na política, e a Zona Azul é um mal necessário. Eu me lembro, antes da Zona Azul, que o centro de Jandira era tomado por pessoas que deixavam o carro em frente do comércio e pegavam um trem e iam para a cidade trabalhar, e o comércio todo sendo prejudicado por conta disso. Depois teve o bolsão da área de eventos, hoje ainda tem muita gente que deixa no estacionamento aqui, pega o trem para ir trabalhar. Então, foi uma exigência dos próprios comerciantes, né, quando surgiu a ideia, e nesse momento o governo atual conseguiu fazer a fração, não é mais se você fica meia hora, paga meia hora, se fica uma hora, paga uma hora. Isso é um avanço. Tem o número de vagas para idosos e portadores de necessidades especiais também nunca existiu, e com essa Zona Azul está existindo. É um avanço também. O que eu acho que é o problema é que, como você disse, às vezes a pessoa quer encostar, quer estacionar o seu carro, quer pagar a Zona Azul e não acha ninguém para vender. Esse é o problema que nós manifestamos pessoalmente, através de ofício, para a empresa, questionando por que falta tantas pessoas aí para poder atender o número de pessoas que querem estacionar. Eu frequentemente uso o centro de Jandira e frequentemente eu não acho também as vendedoras. Aí é um problema que a empresa tem que resolver, porque se está lá, às vezes você vai gastar 20 minutos para usar, mas se você não encontra ninguém, de repente tem uma notificação por causa disso. Então é um absurdo a gente estar cobrando a empresa para poder atender. Exatamente. Mas a Zona Azul, as pessoas falam, é uma cobrança, etc. Ela acontece em quase 100% das cidades, é um mal necessário, é um pedido legítimo dos comerciantes da cidade que eram prejudicados, e que só precisa melhorar também essa questão do atendimento. Exato, né? É verdade. E com relação às multas de trânsito? Então, as multas, infelizmente, elas existem porque as pessoas descumprem. Né? Eu, por exemplo, tinha um hábito horrível de não usar cinto de segurança. Depois que eu tomei algumas multas, eu falei assim, olha, já que a pessoa não vai pela importância da segurança, ela vai pelo valor que está pagando. Então, a partir daí eu parei eu não cometo mais a infração. Eu uso o cinto. Saio da minha casa, eu coloco o cinto. E venho para o centro, tiro o cinto e tal. Mas antes era uma prática. E a gente vê bastante frequentemente as pessoas colocando carro em lugar proibido. A gente vê as pessoas invadindo calçada, que é lugar para o pedestre passar. E aí a pessoa fica chateada porque toma multa. Então, pode ter casos de abuso. Eu não diria que não tem, pode ter caso de abuso, mas é difícil da gente tomar uma multa se a gente não estiver cometendo alguma infração. Exatamente. Vereador, eu vou entrar nessa pergunta aqui, que eu acho que ela é bastante oportuna, não é? E já estamos nos aproximando aí das próximas eleições para prefeito da cidade, e um dos nomes que corre na boca do povo, não é? É o seu nome como candidato a prefeito da cidade de Jandira, né? E a gente queria saber como é que isso vai se dar, se o senhor realmente é pré-candidato, não é? Se vai ser pelo PT,
O que vai acontecer? Né? Porque tem aí também mais um companheiro seu de partido, né, que vislumbra a legenda também para ser prefeito da cidade. Como é que o senhor está vendo tudo isso? E se é fato que o senhor é candidato a prefeito? Não, então, na verdade, há um mês atrás eu coloquei o meu nome, a apreciação do partido, disse que manifestei minha vontade de ser candidato a prefeito na cidade de Jandira. Tem uma história por trás disso, né? Eu, em 2008, tive mais de 32%, quase 33% dos votos válidos da cidade. Uma eleição duríssima, eu disputei com o Braz, que já tinha sido prefeito 2 vezes, já tinha perdido 2 vezes muito bem votado para o PT, então ele tinha disputado 4 eleições. E eu, pela primeira vez, fui candidato e por pouco não fui vitorioso. Né? Cheguei a assumir, fui diplomado como prefeito, todos se lembram, pela questão dele estar... inelegível, não é? Inelegível, depois ele teve um recurso, conseguiu tomar posse. Eu entrei com recurso, até hoje não foi julgado o meu recurso no Supremo, mas até hoje eu recebo cartas como se eu fosse o prefeito de Jandira, quando vem de alguns institutos, tal, porque eu cheguei muito próximo disso. Então, estou no meu 4º mandato, tenho, graças a Deus, minha ficha limpa, tenho condições, me especializei para isso. Eu acho que eu tenho a meu favor a experiência de ter passado em 3 secretarias, fui secretário de Obras, secretário de Ação Social, secretário de Governo, e o Tribunal de Contas nunca apontou uma irregularidade por essas secretarias onde eu passei. Tem a questão de ter sido vereador 4 mandatos, porque eu acho que o candidato ele precisa ter a experiência do Legislativo e do Executivo. Eu fui 3 vezes secretário, ajudei a governar 8 anos e fui vereador por 4 mandatos. E fiz também a minha pós-graduação em gestão pública. Não é que mas hoje administrar não é uma coisa muito tranquila. Você tem uma legislação que, se você não tomar cuidado, você se torna inelegível por conta de erros que, às vezes, não é nem maldade. A pessoa não sabe o que precisa fazer, que cumprir algumas exigências legais e tal. E eu fiz gestão pública, né? Tenho bastante orgulho de ter me especializado nisso e me sinto credenciado. Só que sei que não sou unanimidade, como não existe nenhum candidato, e respeito que o nosso partido tenha outros candidatos. Como você falou, o vereador Zezinho conta com o meu respeito, e acredito que conto com o dele. E vamos fazer uma discussão. Você perguntou do PT, eu recebi convite de pelo menos 4 partidos para poder ser candidato, estar discutindo. Mas o senhor está estudando essas possibilidades. Não, e o que eu manifestei para o meu partido é que eu tenho a disposição de dialogar com o meu partido. Eu quero dialogar com o meu partido, quero construir com o meu partido. Foi isso que eu manifestei e estou dialogando nesse sentido, entendeu? Então, estamos avançando, vamos ver nos próximos períodos o que se desenrola. Tá certo. Queria convidar o senhor para suas considerações finais, né? Alguma coisa que a gente deixou de comentar, que o senhor comentasse agora para a gente encerrar a entrevista. Não, então, eu queria mais uma vez agradecer, dizer que é um papel importante, que o vereador, às vezes, ele não está 24 horas no bairro, dialogando, mas é a pessoa mais próxima da população. Daqueles que governam, daqueles que estão no poder público, é muito mais fácil de falar com o vereador do que de falar com o promotor, com o juiz, com o prefeito, né? Até muitas vezes com os secretários da prefeitura. E o vereador, aonde vai, ele é reconhecido. Então, vai numa festa, conversam com o vereador. Vai no campo de futebol, conversa. Vai em qualquer lugar, vai na feira. Então, ele é a pessoa que mais recebe críticas, a pessoa que mais recebe cobranças, a pessoa que também tem mais oportunidade de dialogar para falar com as pessoas. E muitas vezes a gente não consegue atingir o conjunto da sociedade. Então essa oportunidade é importante. Eu tenho uma prática no meu mandato de vereador de fazer um periódico. Né? Eu faço um jornal 2 vezes por mês, só que a rodagem é pequena. O número que a gente faz não atinge as pessoas. Então as pessoas acabam não sabendo de toda a nossa luta, de todo o nosso trabalho. Né? Eu, por exemplo, estou indo para Brasília nesse recesso. Nós estamos com tentando uma agenda no Ministério da Saúde,
Ministério do Esporte e Ministério do Turismo. O esporte é para ver duas emendas importantes, com o apoio do deputado federal Arlindo Chinaglia, lá para a área do Gabriela 3, a área da Bica, que nós queremos fazer uma pista de caminhada, queremos fazer, gramar todo aquele barranco, fazer uma academia ao ar livre, ver se o recurso que a gente consiga, que é de R$400 mil, dá para cobrir aquela quadrinha. E tem o outro que é o Centro de Iniciação ao Esporte, são 3.400.000 que já foi destinado, já está na Caixa Econômica e que nós precisamos não perder esse recurso. Então, essas duas agendas que nós estamos fazendo no Ministério da Saúde e do Esporte é muito importante. A da Saúde é para a gente tentar contribuir com a cidade na questão dos especialistas, né? A gente tem os mais médicos, que são médicos que trabalham, mas que não têm especialidade, são o que a gente chama aqui de clínicos, clínico geral. Agora, a gente precisa de médicos especialistas para poder substituir até mesmo esses que foram demitidos e que não... ou esses outros que não queiram mais trabalhar em Jandira, como tem acontecido frequentemente. Então, a gente vai atrás disso no Ministério da Saúde também. E essa oportunidade para falar com a população é importante. Tá joia. Então, a sua mensagem final é essa. Deixar um abraço e dizer que sabemos das dificuldades que o município passa, não são pequenas. Algumas pessoas me perguntaram, mas Julinho, sabendo de todo esse problema que a cidade está passando, você ainda quer ser prefeito de Jandira? E eu fico muitas vezes me questionando, nossa, realmente é muito problema. Mas quando a gente gosta da política, e a gente faz a política com coração, faz com vontade, a gente entende que é um caminho que a gente tem, é um instrumento. Então, a política é o nosso instrumento. Então, eu estou à disposição da cidade de Jandira para essa discussão e pretendo contribuir. Tá certo. Falamos com o vereador Julinho, do PT, não é? E já declarou que é pré-candidato a prefeito da cidade de Jandira. E já a gente volta De Frente com os vereadores para bater um papo com mais um vereador. Fique aí que a gente volta já.